E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarin. Hoje nós estamos começando a atividade 2 do componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho, ainda do primeiro bimestre, do aprofundamento curricular Quem Divide Multiplica e da unidade Números Também Importam. Então a gente vai ver um novo assunto, na verdade não é tão novo assim, é um assunto que complementa o nosso primeiro assunto. Nós falamos muito a respeito de deslocamentos, né, dentro da ideia de mudanças sociais, que é um dos nomes do nosso componente, título do nosso componente. Mas então o que a gente vai fazer hoje é justamente dar sequência a esse assunto, né, e eu vou passar simplesmente as habilidades, apenas para constar que elas estão dentro da aula, né, então não vou ler para poupar o tempo. E para poder falar mais sobre a matéria, apenas visualizem na tela e isso consta também no repositório do Centro de Mídias, tá certo? E agora sim eu vou introduzir a aula, tá bom? Na atividade anterior, nos envolvemos com diversos tipos de deslocamentos que relacionamos com as mudanças sociais. Deslocamentos no espaço de sala de aula, da sala de aula, de posições de professor e estudante e de modos de pensar e de agir. Então tudo isso relacionado à ideia de mudanças sociais, né? A partir de agora, iremos nos concentrar nos deslocamentos de pessoas no espaço geográfico, de populações que viajam para buscar uma nova casa em um território diferente daquele em que nasceram, né? Então, pessoal, nós vamos falar do que mesmo? De migrantes. Nós vamos falar das migrações, que é um assunto que sempre foi atual, porque o mundo inteiro, em todas as épocas, teve essas migrações e tudo mais. Porém, agora, né, chama muito atenção esse tema, esse assunto das migrações, pelo momento histórico que nós vivemos. Se fala muito sobre a guerra na Ucrânia, enfim, se fala muito sobre a necessidade, né, de migração, a necessidade de fuga, e isso sempre existiu também, né? Então, nós estamos aí presenciando um tema sensível, um tema que nos diz muito, né, a respeito da nossa existência, né, que nos sensibiliza, que nos faz pensar justamente, né, e se fosse eu, né, e se fosse comigo. E justamente isso favorece, né, quer dizer, essa sensibilização que nós podemos ter, favorece também a gente pensar um pouco no outro, né? Então tá aí um outro assunto importante em sociologia, que é o da alteridade, dessa capacidade de deslocar o olhar sem que o centro seja a gente mesmo, né? Que a gente possa justamente ter essa capacidade de eu vou até usar uma expressão estranha, que pode parecer estranha, que é essa capacidade de nos outrar, né, de nos tornarmos outro. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Então, a migração, que é um assunto sensível e que diz respeito também à história de vida de todos nós, porque, afinal de contas, muitos de nós carregamos até no nosso nome essa história da migração, né? Então, eu, por exemplo, sou descendente de italianos, de portugueses que são migrantes, né? Que migraram, na verdade, que imigraram do ponto de vista aqui, de quem está aqui, e emigraram, né, do ponto de vista da terra natal desses meus antepassados e dos nossos antepassados, né? Então nós estamos falando aqui dos nossos antepassados também. Então, isso também nos faz entender o que nós nos tornamos hoje. Então, está aí a importância desse assunto, né? Então, quando nós refletimos a respeito das migrações, nós refletimos a respeito da nossa própria história, da história dos nossos antepassados, da história do nosso país e também do nosso presente e, quiçá, do nosso futuro também. Então, quando eu falei
da guerra na Ucrânia e que existem outras guerras também acontecendo, né? É que a que mais aparece na mídia é essa da Ucrânia, mas no continente africano, enfim, em muitos lugares existem guerras permanentes também. E daí nós vemos também que em todos esses lugares existem povos migrando, existem povos saindo das suas terras natais e adentrando outros territórios, transpassando outras fronteiras. Muitos vindo para o Brasil também. E no próprio Brasil, no próprio país em que nós vivemos, nós também conhecemos muito bem essa história da migração. E tanto da migração, né, entre países, entre estados, nações diferentes, como também da migração interna, porque é um outro assunto muito importante, né? Então a gente pensa na migração, a gente pensa também na migração de povos de outros estados que vão, por exemplo, aqui em São Paulo, né, nós estamos aqui num estado, o estado de São Paulo, que recebeu a migração maciça de nordestinos. E o que ajuda a gente a compreender essa migração é a própria história do nosso país, desses deslocamentos que ocorreram também na economia. Então, pensando na história do nosso país, a gente vê que o centro econômico ele se deslocou do Nordeste para o Sudeste, né, da quantidade de riqueza que passou a fluir para o Nordeste em função de várias ocorrências, né, da mudança da matéria-prima cultivada, enfim. Eu estou pensando na economia açucareira, eu estou pensando em como que ao longo do tempo mudou também a nossa economia, teve a mineração, teve também a economia cafeeira e teve a industrialização, e todos esses fenômenos que ocorreram, eles contribuíram para um fluxo de pessoas, entre estados diferentes, entre lugares diferentes, e o estado de São Paulo, ele recebeu uma migração maciça de nordestinos, e esses nordestinos, eles sofrem até hoje também com a discriminação, com o preconceito. Isso é um assunto que merece muito a nossa atenção, que merece muito um olhar sociológico, um olhar desse componente que nós estamos propondo aqui, tá certo? Então agora eu vou continuar lendo os slides, tá bom? O próximo slide que eu vou ler é da migração, né? Então, o termo migrar pode se referir tanto ao deslocamento de um grupo de pessoas ou de um indivíduo de uma região para outra, quanto ao deslocamento sazonal, periódico de populações animais. O migrante é aquela pessoa que pode ter feito tanto a emigração quanto a imigração. Então, pessoal, olha só, realmente migrante, né, o que tem em comum entre as palavras emigração e imigração é essa raiz aí, né, do migrar. Mas quem emigra é justamente a pessoa que sai de seu país e vai para outro lugar. O imigrante é aquela pessoa que nós estando no nosso território, no nosso país, enfim, na nossa cidade, nós recebemos, né? Então, a história dos imigrantes, a gente pensa do ponto de vista de quem estava aqui e presenciou a vinda de outros povos, de outros grupos e de outras populações, tá bom? Então, é sobre isso, eu vou passar mais um slide. O imigrante. O imigrante é a pessoa que sai definitivamente de sua terra natal e busca encontrar um novo lar em uma outra localidade. Assim, o termo imigração diz respeito à entrada de indivíduos ou grupos de indivíduos em outro território. Já o imigrante é aquela pessoa que vai embora de sua terra natal ou país, que foi o que eu falei anteriormente. Vou passar mais um slide. Razões para a migração. Está aí, então, algumas causas, alguns fatores que merecem a nossa atenção sobre esse assunto, né? Então, são diversos os fatores responsáveis pela migração de um povo. Alguns dos principais são
econômicos, climáticos e ambientais, guerras e conflitos armados, perseguições religiosas, étnicas e culturais. Então eu posso comentar a respeito de cada um desses fatores brevemente, tá certo? Então o fator econômico é um fator extremamente importante e muitas vezes negligenciado. Pode voltar aqui, por favor, né? Um pouco, não, às vezes a gente nem pensa que existem imigrantes em função das razões econômicas, embora isso seja muito comum. Não sei se é o mais comum, mas é extremamente comum ser essa a causa da migração. E a gente pode pensar, inclusive, nas aspirações de pessoas que vivem aqui no Brasil, né? Como que é comum a gente ter ao nosso redor, conhecer alguém que quer sair do Brasil para ir para um país mais rico e trabalhar nesse país mais rico, geralmente no continente europeu, ou então nos Estados Unidos, né, na América do Norte, no Canadá. Então, isso é uma razão importante para a migração. E muitas das pessoas que têm essas aspirações, elas sequer têm uma necessidade muito grande de migrar. Talvez pense na questão do status social, na questão do conforto também, tem uma vida razoável aqui no Brasil, mas acredita que saindo daqui do Brasil a sua vida vai melhorar ainda mais, né? E existem também aquelas pessoas que vivem em com condições materiais muito ruins, muito precárias e que também pensam em migrar, né? Mas daí, quando isso acontece, geralmente a necessidade fala mais alto até do que o desejo. Então, nós conhecemos as pessoas que migram e que migram por uma pura necessidade. E a gente pode também pensar que elas migram de um bairro para outro também, né? Porque com esses movimentos econômicos que acontecem no Brasil tão frequentemente, que oscila tanto, né? Então a condição material de uma pessoa, o poder aquisitivo de uma família, o poder aquisitivo, enfim, de um indivíduo diminui muito e essa pessoa se vê obrigada a sair da casa em que vive e migrar para outro lugar, para outra região mesmo. Pode ser até na mesma cidade ou entre cidades também. Então, migração, pessoal, veja só, a gente pode pensar tanto no sentido macro, né, que é esse de migrar entre países diferentes, quanto também, né, de migrar entre regiões, como por exemplo o Nordeste, a região Sudeste, região Norte, região Sudeste, mas dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo estado, isso também pode ocorrer, né? E isso é muito frequente e também de certa forma, uma migração, né? As pessoas migram em função dos fatores econômicos. Então, uma causa muito importante é essa causa econômica que faz com que as pessoas migrem. E também a gente pode pensar no sentido inverso, que é, por exemplo, de ter uma melhora no poder aquisitivo. As pessoas elas conseguem uma condição melhor e elas saem de um bairro mais pobre, frequentemente isso acontece, e vai para um bairro onde tem um investimento maior do poder público, né? Porque o poder público ele também tem uma relação com o poder privado. Então, o setor privado, ele vai, aliás, eu falei poder, o setor privado ele vai investir mais naquelas regiões da cidade em que existe uma maior estrutura urbana, que por sua vez é de responsabilidade do poder público. Olha só que coisa interessante essa também, né? Então, existe toda uma relação entre o setor privado e o setor público que é essa mesma, de ver o que é mais vantajoso. Então, uma pessoa ela sai de uma casa, de uma região da cidade em que não tem tanta infraestrutura, não tem o saneamento básico adequado, não tem luz elétrica, enfim, não tem essas condições básicas mesmo para a sobrevivência, porque o poder público não está tão presente nesses lugares, e vai para outros lugares que a gente chama de lugares que são centrais, os centros urbanos. Esses lugares que são centrais, eles geralmente são
vistos ou pensados como regiões mais nobres da cidade. E isso é uma coisa extremamente controversa também, né? Essa ideia de centro, periferia, centro e margem é uma coisa que a gente também deve problematizar, porque justamente esse centro, ele não é um centro necessariamente pela sua própria natureza de ser um lugar mais central, porque merece ser receber mais atenção do poder público. Não é nada disso. Todos os lugares deveriam ser, nessa perspectiva que eu estou falando, lugares centrais. Mas como existe realmente um fluxo de investimentos que corre para o centro, e esse centro é o centro onde estão concentradas as empresas, concentradas as vagas de trabalho e tudo mais, é por isso então que nós chamamos de centros esses lugares, tá certo? Veja só então uma outra questão muito importante que tem a ver com a migração, que é a questão econômica e como que ela influencia também essas relações de deslocamentos dentro da própria cidade, quanto mais de países, né? Inclusive nós, Brasil, nós somos considerados, do ponto de vista do europeu, dos Estados Unidos, como um país periférico, né? Nós estamos na periferia do mundo, nós não somos o centro do mundo. Por mais que nós, dentro do lugar em que nós estamos, nós possamos até nos ver como centrais, né? Figuras centrais, enfim. Então, isso é uma outra coisa muito problemática, né? Que merece bastante a nossa reflexão. Bom, agora eu vou para um outro ponto, que é o do fator climático e ambiental. Pode voltar também, por favor, para o slide. Olha só, essa questão climática, essa questão ambiental, né? Então, tá aí um outro ponto, uma outra pauta bastante debatida, né? Então, falar da questão climática e ambiental também está na ordem do dia, ainda mais porque nós vemos esses fenômenos que são das mudanças climáticas, que nós somos afetados por elas, né? Então, quanto mais a gente sente na pele essas mudanças, mais nós damos importância para esse tipo de fator, para esse tipo de razão para a migração. Então, pessoal, a gente falando aqui no caso do Brasil, a gente pode pensar na questão das pessoas que vivem no sertão, né? Então, as pessoas que estão no sertão, elas também têm condições de vida extremamente precárias. Mas a gente deve se lembrar que no mundo existem climas que são tão hostis, tão áridos quanto o nosso sertão brasileiro, né? Então, eu estou pensando aqui, por exemplo, em Israel. Mas só que Israel é um lugar rico. E o que eu gostaria de, então, enfatizar é que a questão climática e ambiental ela está totalmente relacionada com a questão econômica, né? Não necessariamente as pessoas que vivem no sertão elas deveriam sentir a necessidade de migrar. Elas migram também por causa do clima, né? Mas o principal é que vivendo num lugar como esse, que é árido, enfim, que não tem tanta chuva, então tem uma questão climática aí que realmente ela é importante, mas se houvesse um investimento tanto econômico quanto tecnológico, essas pessoas elas poderiam, elas não precisariam, aliás, mudar, né? Elas não precisariam migrar. Então, essa é a grande questão. A questão climática, ambiental, tem muito a ver com a questão econômica, assim, e a gente pode até traçar um paralelo com isso que eu estava falando, que dentro de uma cidade existem diferenças do poder, do investimento do poder público, né? No setor, sei lá, no saneamento básico, na questão de energia, da luz elétrica e tudo mais. E como que, então, esses bairros que têm esse menor investimento, eles são mais desvalorizados do ponto de vista, dos empreendimentos, né? Enfim,
do setor imobiliário, mais precisamente, né? A mesma coisa a gente pode pensar também com relação com essa relação climática, né? Porque até tem tudo a ver isso que eu estou falando com a questão ambiental também, né? Climática e ambiental. Então, geralmente esses lugares que são mais pobres, né, por causa dessa falta de investimento público, também sofrem mais com a questão ambiental, né? Então, a questão ambiental tem a ver com esse desequilíbrio, né? O desequilíbrio ecológico, desequilíbrio de que justamente existe uma ação humana que está quebrando essa harmonia que deveria existir no meio ambiente, de modo geral. Então vejam só, essas relações elas são muito importantes de serem enfatizadas, né? A relação entre o fator econômico, o fator climático e o fator ambiental, né? Daí a quarta questão que eu gostaria de falar, que está no slide também, é das guerras e dos conflitos armados. Essa sim, muito na ordem do dia, nós temos acompanhado realmente pela TV como que existem essas guerras e como que elas têm afetado um contingente muito grande de pessoas, né? Milhões de pessoas que se veem obrigadas a sair de suas casas, né? Mas a gente tem esse enfoque justamente na região europeia, quer dizer, a gente está falando do leste europeu, a gente está falando da Ucrânia, mas a gente não pode esquecer nunca de que essa necessidade de migração em função dos conflitos armados e das guerras, ela é muito frequente, né? Ela ocorre o tempo inteiro e com muitos povos, inclusive esses que estão no slide também, e daí outra coisa que está muito relacionada. A guerra e o conflito armado com as perseguições religiosas, étnicas e culturais. Então, vamos pensar que existe uma perseguição muito grande de populações em todo o mundo e que também não recebem tanta atenção assim da mídia. Tá certo? Eu me lembro muito dos curdos, né? Isso desde que eu sou jovem, que é uma minoria étnica, que vive na região do Oriente Médio, né? E que é assassinada, enfim, e tem que viver migrando, né? Ou então a gente pode pensar na Palestina também, a gente pode pensar nessa região ali do Oriente, que tem um incessante conflito armado, né? Então nós podemos pensar o tempo inteiro nesses povos, né? Da necessidade que esses povos têm de migrar. E também, sem falar, lógico, né? Em muitas regiões na África, que daí a gente pode também perceber uma outra relação muito importante dessa, que é a da perseguição religiosa, étnica e cultural, com a questão econômica também. Porque a África foi um continente, e é ainda um continente extremamente explorado, espoliado por nações ricas, por nações que são muito ricos e que extraem essa riqueza de uma forma predatória desse continente, que é o continente africano. E daí nós podemos pensar até na história, no período do neocolonialismo, né? Vamos pensar aí no século XIX, enfim, na divisão que foi feita no continente africano, numa partilha que foi totalmente arbitrária, que dividiu povos que viviam juntos e uniu povos que não estavam juntos. E daí tudo isso foi feito por uma necessidade econômica de um capitalismo que estava emergindo no mundo. Então nós vemos que o continente africano ele sofre bastante com uma miséria e também uma razão muito grande para a migração, em função também desse poder econômico que acaba tendo como consequência as guerras e os conflitos armados, e que também está implicado aí a perseguição religiosa, étnica e cultural. Então vejam só como que
todos esses fatores que são razões para a migração, eles estão intimamente relacionados, né? Então, é sobre isso que nós temos que pensar num ambiente como o nosso. Então, o Brasil, né, que recebeu tantos migrantes ao longo de sua história, os migrantes que foram os colonizadores portugueses, os migrantes que foram os escravizados que vieram do continente africano, né? E como que eles se uniram com as populações que já estavam habitando esse continente, né? Que são as populações indígenas. E a nossa história, então, ela tem muito a ver com a migração, mas uma vez que nós nos acostumamos com essa nacionalidade, né, esse sentimento de ser brasileiro e tudo mais, e alguns mitos relacionados a esse ser brasileiro, que seria o povo brasileiro é cordial, o povo brasileiro ele é hospitaleiro, ele recebe muito bem os migrantes, mas a gente tem aí uma série de notícias, por exemplo, eu me lembro uma muito triste, uma muito trágica, que foi a de um jovem congolês, né, da família que veio do Congo, e que teve um episódio lamentável, né, que foi justamente de racismo e tudo mais contra essa vida, né, contra essa pessoa que é um migrante, né, que veio para o nosso país. Então a gente tem que pensar realmente se o nosso povo brasileiro ele é tão hospitaleiro assim. Pode ser que em alguns momentos, né, eu pelo menos já percebi isso, mas pensem em vocês, na vida de vocês, como que se dá essa recepção aos estrangeiros, se eles são provenientes do continente europeu, se daí nós somos hospitaleiros. Eu tendo a pensar que sim, que existe uma certa hospitalidade. Ou então se essas pessoas elas vêm, por exemplo, do Congo, como foi no caso que eu estava mencionando agora, né? Então é um caso que ficou muito marcado, mas é um caso que ficou marcado porque aconteceu num lugar que tem os holofotes, né? Mas isso não é muito incomum de acontecer. A gente vê muito em vários lugares do Brasil uma recepção que não é muito hospitaleira também dos migrantes, né? Então existem algumas diferenças, né, de hospitalidade nossa com relação aos migrantes, né? E tem a ver com a nossa história também. Então os nossos colonizadores foram europeus e os escravizados vieram do continente africano. Será que tem alguma relação entre essas coisas? Será que tem relação entre esse fato histórico e o nosso presente, que é justamente esse presente que não trata de uma forma igual migrantes que vêm de diferentes localidades, né? Então, tá aí um ponto para a gente refletir, né? Eu vou fechar com esse slide. Então, imigrações no mundo. Nos últimos 20 anos, a população total de imigrantes ultrapassou a cifra de 280 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo o relatório da ONU de 2020. E os países que têm recebido maior número de imigrantes são os que oferecem trabalhos com maior remuneração. Ou seja, né, os principais destinos são a América do Norte e a Europa, uma coisa que daria para a gente já intuir a partir do que a gente está conversando aqui, né? E o que nós aprendemos, alguns sentidos da migração, suas causas e ocorrências, e o que vem por aí, o aprofundamento e as atividades também, né? Como que a gente vai sistematizar tudo isso que a gente viu aqui, tá joia? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima, tá certo? Um grande abraço e até mais.